Oi, gente. Então, eu criei esse canal, a princípio, para responder um monte de questionamento que as pessoas fazem no meu Facebook, no meu Messenger, sabe? Eu recebo mensagens o dia inteiro de pessoas querendo saber como vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Então, em primeiro lugar, vai dar um joinha, tá? Se inscreve no canal, e pergunta o que vocês quiserem saber, que eu vou tentar informar da melhor forma possível que eu puder, claro, né? Não sei tudo não, mas assim como eu vim pra cá leiga de tudo, eu posso indicar, falar para as pessoas como que eu cheguei aqui e como que eu tô sobrevivendo, né? Como eu tô sobrevivendo. Então, vamos começar, sem muita delonga, né? Primeiro, nunca sonhei, eu nunca planejei, nunca premeditei morar aqui nos Estados Unidos. Ou em qualquer outro lugar fora do Brasil, nunca pensei. Meu sonho, eu amava a Argentina por causa do tango, que eu amo tango, mas pensasse em mudar mesmo, eu nunca pensei. Quando foi para eu vir para aqui, eu tava super bem, tava namorando, tava apaixonada, eu tava quase praticamente casando com um psiquiatra. Mas eu tava feliz, a gente viajava muito, estávamos numa fase assim de que já tínhamos filhos criados, trabalhava na mesma instituição, né? E do nada a gente se desentendeu, nós terminamos e assim, Deus vai fazendo assim, ó, os encaixes. Nada se encaixa se Deus não quiser, tá? Eu acredito nos desígnios de Deus, eu acredito no que só acontece as coisas quando Deus quer. Quando Deus não quer, não adianta, você não encaixa. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu tava gostando da pessoa, tava num relacionamento bom, do nada deu uma zica. Então o que acontece? Nesse intervalo, que eu tava naquele sofrimento, poxa, ele podia dar o braço a torcer, ele podia vir atrás, né? Aí eu resolvi fazer uma festa em casa, que foi o Dia das Bruxas, e as bruxas, as bruxas foram lá, deu um jeitinho, sabe, de aparecer esse camarada com quem eu vim morar aqui. O cara foi lá no meu Facebook, futucou, viu pessoas do nosso ciclo de amigos, ligou para alguns, procurou saber quem eu sou, o que eu tinha, como eu vinha ao mundo. Acho que ele ficou sabendo até isso. E logo me telefonou no dia das bruxas, ele me ligou, sabe? O cara ligou, mas ele ligou assim, que era o homem perfeito para qualquer mulher. Um lorde. Um cara desembaraçado. Tudo que ele falava era o que eu queria ouvir. E assim, depois eu vou desmembrar como foi a relação, mas eu vou contar assim, o embolado, para que vocês saibam como eu fiz para vir. Então, eu vim através dessa pessoa. Eu conheci a família dele, mas não conhecia. Ele morava nos Estados Unidos já há muito tempo. Era uma pessoa que já tinha uma documentação, o famoso green card, que todo mundo isso aqui. Aí vocês não sabem o significado de um green card. Rapaz, eu também não sabia. Mas é assim, você veio para aqui, para os Estados Unidos. Se você não tem um documento de legalização, você não... Você quebra muita cabeça, sabe? Só o fato de você não poder retornar, depois de 6 meses você não poder ir em casa e voltar, você fica muito triste. Muito dependente de ficar aqui, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí ele fez a minha cabeça, né? Convenceu uma amiga minha, como viu que eu não ia me convencer totalmente de eu vir, convenceu uma amiga minha. E essa minha amiga fez a minha cabeça. Falei, então tá bom, você vai comigo, então eu vou, mas eu não vou sozinha. Aí eu vim, trouxe uma neta, que essa minha amiga só entrava no país comigo e com a minha neta. Porque ela fez o passaporte dela, pegou o visto como... Até posso explicar isso pra vocês também. Porque a forma como essa minha amiga, porque ela não tinha uma renda compatível para que o consulado desse autorização para ela vir nos Estados Unidos. Então, ela veio vinculada ao meu visto, que eu já tinha um passaporte com visto há 3 anos, nunca tinha viajado, e por eu ser funcionária pública,
né, e pelas rendas que eu comprovei quando eu fui tirar o meu passaporte, ela tirou o dela vinculado ao meu. Ela veio como se fosse minha funcionária, eu traria a minha neta e ela seria a babá da minha neta. Eu estaria vindo para Disney. Na verdade, eu ia vir para ficar só 6 meses. Eu não queria ficar mais do que isso, não. Mas como ela tinha que vir, eu fui praticamente obrigada a trazer a menina. E aí, como é que eu trago uma criança em fase de alfabetização para ficar 4 meses? Então, eu teria que trazer a guria para estudar. Então, vai ser o que é um peido. O que é um peido para quem tá cagado, gente? Então, o que eu fiz? Eu falei com a mãe da menina, falei, tira seu passaporte, vamos embora para os Estados Unidos. A gente fica lá, se tiver ruim, a gente volta. E o período que eu fiquei lá conversando com ele, foi um blá, 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 blá. Ele me convenceu de que ele era o melhor homem do mundo, que ele era o homem que eu precisava na minha vida. Então, diante de um comportamento desse, eu falei, tá bom, vamos, eu vou e fico 6 meses ou 1 ano. A Duda faz 1 ano lá, se perder 1 ano aqui, tudo bem, pelo menos aprende 1 ano de inglês, né? E viemos pra cá. Mês de abril, quando foi em maio, retornei ao Brasil, achei pouco, 3 pessoas que eu trouxe, eu fui lá e busquei um sobrinho. São 3 irmãos, mas eu busquei um que eu tinha mais convivência. Trouxe pra cá. Fiquei 30 dias no Brasil, na segunda ida. Foi só quando eu voltei no Brasil. Eu tô aqui há 5 anos. Que eu falo, a gente precisa de um documento. A gente precisa se legalizar. Aí onde as pessoas se matam por causa de um green card. E quando eu cheguei aqui, eu fui vendo o comportamento dessa pessoa que não condizia com a realidade de que ele... Com aquele quadro que ele pintou, sabe? Não condizia. E eu, meu Deus, o que é que eu faço? Não dá certo, eu não vou casar, não. Não vou casar. E para eu conseguir esse documento, eu teria que casar com ele. Aí eu falei, ó, não vou casar mais, não. Aí ele falou, mas como você não vai casar? Se você não casar, como é que eu posso te dar um documento? Fica aqui um tempo, a gente casa e tudo bem. Me desculpa se eu tô sendo grosseiro com você, porque eu tô muito estressado. E, enfim, mas assim, ele fez uma rede de mentiras para me trazer para cá, sabe? Então, por quê? Eu era um alvo fácil, porque eu sou daquelas que mostram tudo no Facebook. Eu costumo dizer o seguinte, por que que eu vou ficar mostrando que eu tô em cima de um jegue se eu tenho uma BMW e posso andar nela? Pelo amor de Deus. Eu trabalho, eu me mato para ter minhas coisas e vou esconder das pessoas? Não, então eu mostro tudo. Tudo meu tá lá no Facebook. Então, o camarada já tinha investigado minha vida toda, sabe? Então, assim, o conselho, se eu posso dar conselho, não sou parâmetro para dar esse tipo de conselho, porque eu fiz e continuo fazendo errado. Mas, assim, eu já diminui um pouco. Mas se você puder não se expor tanto, quando for conhecer alguém... Eu sempre fui uma pessoa que eu falava assim para minhas amigas, eu tinha uma chácara e fazia uma festa, e eu via que a chácara era tão boa, né? Que aquilo poderia, os homens me veriam com outro olhar, eu falava, gente, não fala que é minha. Porque eu quero conhecer alguém, mas eu quero que alguém me conheça, que goste de mim, do meu eu, sabe? Da pessoa que eu sou super legal, simpática, amorosa, eu fazendo propaganda, assim, amorosa, bem-humorada, eu já acordo bem-humorada, enfim. E eu sou uma pessoa do coração muito bom, faço questão de ter coração bom. Eu acho incrível a pessoa, eu acho que a bondade desarma as pessoas, né? Se você vai com a bondade, você costuma desarmar algumas pessoas, nem todas. Então, e aí nós viemos já preparados para casar aqui, né? E assim foi feito. Em julho, eu cheguei em abril, em julho nós casamos, né? Fomos morar em Coconut Creek. É uma cidade lá da Flórida, fica próximo de Miami. Aí vivemos lá por 1 ano. Mas quando chegou no 6º mês, que a gente tem direito a 6 meses, né, no carimbo. Chegou no 6º mês, eu falei, minha Nossa Senhora, não peguei o documento ainda, eu vou queimar meu visto, eu me desesperei. Gente, eu fiquei desesperada de pensar que eu ia ficar sem visto, e eu me sentia numa cadeia. E o que aconteceu? Fiz extensão de visto. Não consegui.
Mesmo com o meu imposto de renda que eu declaro todos os meses, todos os anos, porque eu sou funcionária, servidora pública, aposentada, mas sou servidora pública. E eu, mesmo com todo o meu imposto de renda, com as rendas que eu tinha, provando e tudo mais, me negaram a extensão de visto. Não sei se a advogada foi fraquinha demais. E aí eu falei, fazer o que agora? Vou ter que ficar aqui. Aí ele falou, não se preocupa, daqui a pouco eu te documento e você pode vir. Eu falei, tá bom. Mas esse homem fez da minha vida, um ano que eu fiquei na Flórida, ele fez da minha vida um inferno. Fez da minha vida um inferno. Graças a Deus, eu tinha o meu salário e eu não vim sozinha. Senão, eu tava no pau da goiaba. E ficamos casados, ele aprontou todas lá na Flórida, aí resolveu vir tentar a vida aqui em Massachusetts. E perguntou se eu queria vir. Eu falei, não, não vou. Aí ele, vambora, vai melhorar, tudo lá vai melhorar, me desculpa, me perdoa, me isso, me aquilo. Eu fiquei pensando. Aí resolvi dar uma oportunidade pra mim e pra ele. Convenci as pessoas que estavam lá em casa, da gente vir pra Massachusetts, e viemos. Quando cheguei em Massachusetts, nós vivemos em lua de mel uma semana. Uma semana. Esse homem estava um doce, uma maravilha. Depois de uma semana, voltou a ser tudo como era antes. Tudo. Eu suportava horrores dentro do quarto para ninguém saber que eu estava sofrendo. E eu falava, não, ele vai melhorar, ele vai melhorar. E vamos dar entrada logo na sua cidadania para você me documentar, que ele tinha só o green card, era mais difícil. E aí, deu entrada na cidadania. Quando ele pegou a cidadania, ele virou um rei. Um rei. Ele começou a trazer parentes lá para casa, filhas folgadas, filhas folgadas, que não tinha para onde. A filha vinha com um cachorro pitbull para dentro do apartamento. E depois, diante daquilo ali, ele resolveu... Ele me traía. Me traía, me traía, me traía, me traía. Sabe, eu daquela assim, você tem que me respeitar, eu sou sua esposa. Esposa. Que esposa, só no papel. E aí, o que aconteceu? Nada de me dar o documento. Não me deu o documento. Aí, por último, saiu de casa, foi morar com a filha. Ele tem uma filha lésbica, difícil de convivência, sabe? É muito difícil. Foi embora com a filha e o cachorro. Eu falei, ele falou, mesmo assim eu vou te documentar. Só que esse documentar, ele queria me explorar. Eu já estava em tratamento com psicólogo. Eu estava em depressão. Eu estava na depressão grave. Cheguei a ponto de me internar por causa desse homem. E a gente morava num apartamento que tinha um lago nos fundos. E ele falava assim pra mim, mas não precisa de documento não, sabe por quê? Se eu te jogar nesse lago aí, vão dizer que você é depressiva e não vai dar nada pra mim. Aqui as pessoas costumam casar e pagar por um casamento. Ele falou que ia vender o documento dele. E eu aguentava aquilo, a minha psicóloga falava assim, ele é um abusador, ele não vai te dar documento. E ele queria que eu pagasse todos os impostos atrasados dele, era uma fortuna. Eu decidi que até isso eu pagaria, né? Eu decidi que eu parcelaria aquele dinheiro todo dos atrasados dos impostos dele, dos táxis, que fala táxi. E para poder me documentar logo, que automaticamente eu iria colocar no bolo a minha neta e o menino que eu trouxe. Aí ele arrumou um monte de gente que fez a cabeça dele, já estava separado, né? Já ficava difícil provar que ele vivia comigo. Toda vez que eu tentava conversar com ele, era uma agressão. E todo mundo falava, ele não vai te dar documento. Eu, não, ele vai, ele é gente boa, ele tem coração bom. Porque todo mundo falava, a mãe dele falava, nossa, fulano tem um coração imenso. Imenso, gente, só se for de Chagas. Paciente chagásico, nem o coração dilata. Então, só se for assim, porque o cara era difícil de convivência.
Um dia eu pedi para ele para vir renovar o contrato, mesmo ele saindo de lá, vir renovar junto comigo, porque isso facilitaria para eu me documentar, porque continuar morando com ele, pelo menos no papel. A gente tinha conta conjunta, né? Conta conjunta é essa que não adiantava colocar o dinheiro, era igual sabe? Um buraco, o dinheiro não aparecia, sumia. Aí ele veio para assinar o contrato junto comigo, mas ele já estava doido, querendo mesmo vender o green card dele para outra pessoa. Para mim seria de graça, entre aspas, porque o que eu gastei para poder vir viver com esse camarada aqui. Aí, conclusão, não vou assinar. Eu falei, mas como você prometeu, seja homem? Quando eu falei isso, ele me pegou pelo pescoço assim, ó, e me jogou no asfalto. Aí eu liguei para minha psicóloga, toda arranhada, expliquei para ela o que tinha acontecido. Ela falou, você vai na delegacia agora? Eu falei, não vou. Ele vai me dar o documento ainda. Minha história era essa, mesma história, mesma ladainha, sabe? Aquela história com a mulher que o pessoal falou, vai te matar, vai te matar. Não, vai não, vai melhorar, vai melhorar. Aí depois ele se arrependeu. Se arrependeu não, porque assim, psicopata é assim, sabe? Ele finge que se arrepende. Aí ele ligou para mim e falou assim, ó, se você quiser ir lá no advogado fazer tudo lá, desde que você assine que você vai dividir tudo, vai pagar, eu assino o papel. Eu falei para ele que precisava de um documento. Vem buscar aqui. Eu fui buscar o documento na frente de um comércio. Sabe o que ele fez? Na hora que ele foi me dar o documento, eu falei assim, ó, eu vou tentar dividir o máximo de vezes possível, mas eu só vou pagar os seus táxis. Falei de que data que eu ia pagar. Quando eu falei isso, ele queria que eu fosse pagar táxi de 5, 6 anos. Aí, quando eu falei isso, ele me pegou pelo pescoço, assim, ele me suspendeu pelo pescoço, me suspendeu. Pensei que fosse morrer. Aí foi que chegou gente de lá e ele me soltou. Aí eu vi que não tinha mais jeito, não. Saí de lá já com marca no pescoço. Fui na delegacia. Expliquei tudo pro oficial lá de plantão. E ele falou assim, você vai agora na corte. Aí eu fui na corte. Da corte, peguei uma ordem de restrição, para ele não se aproximar de mim, por 10 dias. Aí depois de 10 dias, ele tinha que ir lá para poder ele dizer que era mentira minha, tudo que eu falei era mentira, né? Aí ele foi, só que ele já chegou com a filha dele, aquela que eu falei que é lésbica, e outra filha dele, a mais nova. A que é lésbica, bem arrogante, sabe? O juiz tá aqui do lado, na frente, e ela passou e já fez assim. Fez bem assim pra mim. Né? Quase 2 metros a mulher tem. Falei, vixe Maria. Eles tudo falam inglês, eu não falo, eu tô ferrada. O juiz falou assim, você sabe por que você tá aqui? Ela falou, não. A sua esposa disse que você fez isso e isso, e ela é mentira. Ele falou assim, é mentira, isso é uma mentirosa, uma vagabunda. Na frente do juiz, cara. Se baixar o nível desse jeito. Aí ele falou, ela é o quê? O juiz já viu que ele não era boa peça. Não deixou ele abrir a boca. Eu estava no nervoso, sabe? Eu estava tão nervosa. O juiz falou assim, eu vou atender uma outra pessoa. A senhora, por favor, vá até o toalete, se recompor, beba uma água e volte que nós vamos conversar. Aí assim eu fiz. Fui lá, tomei água. E ele lá todo pronto para falar um monte de coisa na volta. O juiz não deixou ele abrir a boca. Falou para mim assim, o que você tem a falar? Isso eu tinha ido só para poder ouvir. O advogado falou, você não vai abrir a boca. Agora é a vez dele. Quando eu retornei lá do toalete, bebi água e tudo mais, o juiz falou para mim, a senhora tem mais alguma coisa a falar? Aí eu falei, não, senhor. Porque a advogada me disse que eu não poderia falar nada. Era a vez dele. O juiz falou, a senhora pode falar o que a senhora quiser. O que a senhora tiver para falar, pode falar. Eu, não, senhor. A senhora tem certeza? Ele só faltou falar assim, fala, conta que esse homem é, sabe? Eu falei, tá bom. Ele entrou lá em casa, ele quebrou o piano da minha neta, ele fez isso, fez aquilo outro, ele tentou me estrangular. Ele falou, e eu fui contando assim, sabe? Eu não parava, e o coitado do tradutor enlouquecido. E ele falando, é mentira, começou o juiz, stop! O juiz não olhava nem pra ele mais, só olhando pra mim, sabe?
Eu encarada no juiz, o juiz encarado em mim, eu não olhava pro tradutor. Quando ele abria a boca, o juiz olhando para mim, olhando pro juiz, o juiz falava, stop. Apontava para ele assim, stop. Sabe? E eu sei que, em conclusão, 1 ano com aquela ordem de restrição, o juiz viu a violência que ele era. Sabe? Uma violência. E aí ele já tinha aprontado todas, ele ia ser preso, não por minha causa, por algum outro motivo lá. Mas por minha causa ele tinha que usar a tornozeleira. Aí eu dei entrada num órgão do governo que tem aqui, que atende pessoas violentadas, por qualquer tipo de violência, sabe? Não só de marido. E eu dei entrada tudo de graça, dei entrada no divórcio, dei entrada nessa ordem de restrição. Aí no Brasil é Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que é violência doméstica. E daí começou o meu processo para eu ser documentada através do violência doméstica. Ele saiu da cadeia num dia, no dia seguinte ele ligou para mim. Quero falar com você, vamos ficar numa boa, a gente pode separar sem precisar gastar dinheiro com advogado. Eu falei, não tenho nada para conversar com você. Aí ele falou, não, mas esse advogado tá tomando dinheiro de você. Ele nem sabia o que eu tava fazendo de graça. Tá tomando dinheiro de você e pode ser tudo muito mais rápido. Quero te encontrar. Aí eu liguei pra advogada. A advogada, ligou pra polícia. O cara foi chamado de novo. Quebrou a ordem de restrição. Foi preso de novo. Preso de novo. E diante disso, ele não tem vergonha, ele passa na frente da minha casa, porque na hora que toca o aparelho dele, toca, que ele tá passando naquela região, a polícia já liga para ele e fala, o telefone dele liga, o alarme dispara na tornozeleira e ele tem que aparecer na delegacia mais próxima. Explicar por quê. Aí o policial já manda ele, enquanto não me localizam, ele não é liberado. Porque tem que saber se eu tô bem, sabe? E assim, é como eu vim pra aqui. Conheci uma pessoa pela internet, casei, fui maltratada, e ele teria que me dar naturalmente um documento, ele não me deu. E eu já tenho metade da minha documentação, para vocês verem como esse país é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelos americanos. São pessoas mais educadas, mais agradáveis, sabe? Mais simpáticas que eu conheço. São bem-humorados, são carinhosos, não mentem. E assim, eu não sei no que eu pude ajudar contando isso para vocês, mas é a minha vida. E se vocês quiserem saber alguns detalhes práticos, né? Para chegar até aqui, é só perguntar. Como eu falei, eu vou fazer um apanhado e respondo. Ok? Então, ficamos assim. Até o próximo vídeo. Bye, bye.